Boa noite a todos e todas. 24 de outubro de 2023, Léo da Foco orgulhosamente aguardando coordenadores e autores da obra Comércio Eletrônico e Proteção Digital do Consumidor. Este livro que vai tratar sobre o PL 3514 de 2015 e os desafios na atualização do CDC. E hoje quem conduzirá essa live para a gente é o querido professor, autor e coordenador de outras tantas obras da Editora Foco, Guilherme Margalhães. Já está aqui Guilherme Margalhães Martins, meu amigo Guilherme, entrar ao vivo. O que a gente fez ontem aqui com alguns autores já convidados. Lembrando que essa é a segunda sessão de 3. Fizemos a primeira na segunda-feira. Guilherme, meu amigo, boa noite! Boa noite, Léo. Boa noite a todos e a todas que nos assistem aqui. Eu já vi alguns participantes aqui presentes, a professora Rosângela Cavalazzi, a professora Sandra Bauerman, a professora Karen Bertoncello, que já podem ser admitidos aqui para falar. Muito bem. Com grande satisfação que eu dou abertura aqui aos trabalhos para apresentar esta bela obra, coordenada pelo ministro Antônio Herman Benjamin, pela professora Claudilena Marques e pelo professor Fernando Rodrigues Martins, que se chama Comércio Eletrônico e a Proteção Digital do Consumidor. Então, é necessário evoluir do ponto de vista legislativo, superar a estagnação legislativa e aprovar o PL 3514, que trata do comércio eletrônico, como uma forma de minimizar a verticalidade digital. Vivemos uma economia digital plataformizada, desigual, marcada pelas discriminações, e em nome do princípio constitucional da igualdade, o PL deveria caminhar em diante no Congresso Nacional. Muito bem. Guilherme, você que participou dessa obra como autor, também vai dar para nós uma ideia, uma letra daquilo que foi o seu artigo. E, claro, aqui hoje, fazendo às vezes o professor Fernando na condução dessa live, quando o Fernando me falou que não poderia estar, eu falei, nossa, mas você está muito bem representado. Guilherme é um querido amigo, já temos muita experiência nessas lives, então vai ser um bate-papo super, super agradável. Já temos aqui a Karina Nunes Fritz, uma grande amiga em comum, já dando o seu alô aqui, falando que somos dois queridos. Bondade sua, Karina, muito obrigado. Guilherme, temos aqui uma missão. O Instagram aceita somente 4 participantes. Então, como eu ia dizendo, vamos fazer aqui um sistema de rodízio, tal como fizemos ontem. A gente convida as duas primeiras participantes, pode ser a Karen e a Rosângela, elas dão uma ideia em torno do artigo delas, e aí elas saem e a gente convida a Sandra, a professora Cláudia, e, claro, você também fica com a missão de encerrar dando uma visão acerca do seu artigo. Pode ser assim? Maravilha, com certeza. A professora... Guilherme, ainda não vi. Ainda não viu. Deixa eu... Não, ainda não. Vamos fazer o seguinte, eu vou convidar, então, a Karen e a Rosângela, pronto, e aí a gente bate um papo com elas duas aqui, um papo dinâmico, para aqueles que não nos acompanham ao vivo, fiquem atentos, essa live foi gravada, mas você está tendo acesso a ela em reprise aqui no Instagram, ou pelo Spotify, ou na Amazon, ou na Martins Fontes, não interessa, o que importa é você ter contato com esse conteúdo, os seus autores, e assim se inspirar pela compra de obra tão magnífica que já prevê aí, então, um debate sobre o PL 3514, que o Guilherme já bem adiantou aqui. Vamos aguardar as nossas convidadas, deixa eu convidar de novo a Karen e a Rosângela. Karen e Rosângela, deve aparecer na tela de vocês um aceitar convite, e aí a gente bate esse papo aqui. Vamos lá, Guilherme. Essa obra foi gestada esse ano ou começaram os debates e os convites ainda no ano passado? Essa obra foi gestada em tempo recorde ainda este ano, sob a liderança do professor Fernando Rodrigues Martins, que é o presidente do Brasilcom, Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, que reuniu um time de especialistas para falar sobre a matéria. E reúne diversos aspectos. O meu artigo trata mais da discriminação em face da cidadania, da igualdade, da perfilização da economia. Vivemos uma economia perfilizada, plataformizada, sobretudo, controlada pelas big techs. E é necessário encontrar um contraponto do ponto de vista dos direitos humanos.
Então vamos aproveitar que ainda não consegui entrar com as nossas duas convidadas iniciais. Comece você falando seu artigo um pouco, pode ser? Gostei da temática. A palavra é toda O sua, artigo Guilherme. que foi escrito em coautoria com o caríssimo professor Guilherme Musselin fala sobre a discriminação digital. Fala sobre diversas situações em que poderá haver uma discriminação ou algorítmica ou tecnológica, esta baseada no digital divide. Pode ser o caso do analfabeto, pode ser o caso da pessoa com deficiência, daqueles que encontram algum tipo de dificuldade no acesso às tecnologias digitais. E pode ser uma discriminação fabricada pelo algoritmo também, como em diversos casos. Eu destacaria o caso julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo envolvendo a linha 4 do metrô de São Paulo, em que imagens de determinados passageiros eram captadas sem o seu consentimento e com expressões faciais para fins de publicidade, para fins de formação de um banco de imagens, fora questões ligadas à geolocalização, geopricing e geoblocking, algumas ações bastante conhecidas, inclusive com a participação do Ministério Público do Rio, em que eu atuei no passado, e é necessário avançar. Alguns artigos falam sobre superendividamento, sobre os diálogos importantes da Lei 14181 e o PL 3514, sobre a necessidade também de se encontrar um contraponto. E acabou de chegar a professora Karen, e aí vamos apresentar essa ilustre magistrada, que é uma referência para todos nós em superendividamento, inclusive faz parte do grupo de trabalho do CNJ sobre o tema, e ela justamente fala sobre o tema dos smart contracts e a necessidade de buscar um diálogo entre a lei do superendividamento e o PL do comércio eletrônico. Aí vamos passar a palavra à querida professora Karen. Boa noite, é um prazer enorme participar com os amigos. Eu tenho uma satisfação de poder estar aqui, ter estudado, debatido sobre a matéria. Afinal de contas, smart contracts hoje é um fenômeno de alta executoriedade dos contratos, num momento em que nós temos a lei para endividamento, nós estamos com uma tela valorizando a formação da vontade e, de outro lado, como o Guilherme já nos ensinava, nós estamos numa época de massificação, perfilização do consumidor. O artigo, de uma forma breve, ele aprofunda a temática dos contratos inteligentes, tendo em vista que o consumidor firma os seus contratos, as obrigações, tem a oportunidade da ação. E na mesma medida em que esses contratos são formados visualmente, com algoritmos que às vezes nós não compreendemos, não há transparência nos valores que estão ali inseridos, é um grande desafio tratar os smart contracts quando nós estamos falando de crédito ao consumo e a própria necessidade e responsabilidade dos fornecedores em fazer a avaliação da capacidade de reembolso do consumidor. Então, a relação ela está com a lei de prevenção e tratamento do superendividamento e a importância desse projeto de lei tratar dessa tutela do mínimo existencial, tratar da intimidade, da privacidade do consumidor e mantê-lo no mercado, mas de uma forma que ele compreenda as obrigações que está tratando. E, por fim, dentro dessa ideia, que nós estamos, não estamos aqui falando que a tecnologia deva ser pelo contrário, mas nós temos uma legislação que proteja e explique na medida em que nós estamos pegando os valores do Código de Defesa do Consumidor com o projeto de lei que se espera venha a tutelar, então, tá? Essa relação jurídica, crédito ao consumo, permitindo que os contratos
sejam firmados com formação da vontade clara e objetivamente do consumidor. Muito bem. O seu artigo, doutora Karen, ele é intitulado assim, Vedação Sistêmica, Ofensa do Mínimo Existencial e o Controle dos Smart Contracts, Interface entre a Lei 14.181 e o PL 3.514 de 2015. Seguramente é um tema muito relevante e eu gostaria de pedir humildemente para que a senhora descesse um degrau, porque não são todos aqueles que dominam o conceito de smart contracts. Como temos aqui estudantes que estão na graduação e pessoas que são consumidores curiosos em torno da obra, eu abusaria pedindo à senhora para que trouxesse para nós um brevíssimo conceito do que aparentemente é muito tranquilo para nós. Maravilhoso, muito obrigada, excelente. Os smart contracts, eles são os contratos inteligentes, muitos contratos firmados sem nenhuma interação entre o outro contratante. Vou dar um exemplo muito. Nós podemos pegar uma bicicleta aqui na calçada e através do nosso cartão de crédito, do nosso smart, no nosso celular, fazemos um contrato de locação daquele bem sem nenhuma interação com outra pessoa. O contrato inteligente que nós possamos utilizar esse bem assegura a autoexecutividade, portanto, o pagamento vai ser feito através, mas nessa medida em que ele também o contrato que eu faço junto com o professor Vitor Hugo no nosso artigo é que na ele permite a ação rápida da riqueza, ele é muito rápido, ele não há interação, ele oferece um desafio que é a falta de tratativas prévias na relação contratual. Muitas vezes pode ocorrer que o consumidor faça esse contrato sem refletir, sem compreender a dimensão que esse contrato tem. Magnífico, magnífico, doutora Karen. Acho que não poderia ter sido mais esclarecedor essa abordagem que torna o nosso interesse pelo artigo ainda maior. Só posso lhe agradecer a presença. Tenho certeza que, mesmo com essa pequena falha do áudio que a Caia apontou aqui, a gente vai conseguir mensurar toda a sua mensagem em torno do seu contrato. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, a honra é toda minha. Boa noite. Doutora Karen, boa noite. Fique conosco mais um pouco até que eu chame o próximo convidado aqui. Guilherme, temos a Sandra e a Rosângela. Peraí, não tenho pedidos. A doutora Rosângela chegou a entrar, mas saiu. Deixa eu ver aqui a doutora Sandra, que está aqui também. Convidei, doutora Sandra, veja aí. Na sua tela deve aparecer algo como aceitar o pedido para participar. Fica ali embaixo nas mensagens, para que a senhora possa falar um pouco para a gente do seu artigo, que tem um título. Deixa eu pegar, que eu voltei aqui no início. Cadê a doutora? Do Denis foi ontem. Henrique Calixto, Oscar Brooks. Doutor Oscar ontem estava conosco também. Doutora Sandra está aqui. Comércio eletrônico e mercado digital de crédito, entre riscos, fraudes e exclusão social. Vamos aqui, deixa eu chamar ela de novo, doutora Sandra. Sandra, veja aí se apareceu. Todos têm que participar pelo celular. Existe um aplicativo muito restrito que permite as pessoas participarem de lives no Instagram pelo computador. Eu mesmo não tenho. Então, fica tentando participar ali, nem sempre funciona. Então, pelo celular é a minha dica. E Guilherme ia falando aqui para a gente, Sandra, que Fernando conseguiu... doutora Karen, Guilherme ia falando aqui que Fernando conseguiu, em tempo super recorde, reunir esse time em torno dessa temática para que ainda esse ano essa obra fosse produzida, né? Como é que foi o recebimento desse convite e a execução desse trabalho em tão pouco tempo? Foi um convite, foi uma honra, e afinal de contas, o Brasil tem
congregar especialistas. E são professores, profissionais, que são pesquisadores, que já minha meta chegando, e foi uma oportunidade de debatermos um tema tão atual. Vou deixar a professora Rosângela aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Doutora Rosângela, boa noite. Seja muito bem-vinda também. Boa noite. É um prazer estar aqui com os colegas. Uma oportunidade única de não só debater, mas principalmente estar, não é, na editora Foco, que realmente tem dado essa oportunidade da nossa publicação, que, na verdade, é um sonho que se realiza, né? Sobre as candentes reflexões sobre o comércio eletrônico. Muito bem. Gostaria muito que a senhora pudesse trazer para a gente uma amostra, uma pequena parcela do conteúdo que foi trazido em seu artigo, para que as pessoas possam, então, se interessar ainda mais pelo conteúdo desse livro que a gente está lançando aqui, com muito orgulho também, o Comércio Eletrônico e Proteção Digital do Consumidor. Esse artigo ele é em parceria, em coautoria com a nossa colega Sandra Baum, que foi um feliz encontro, e nós resolvemos enfrentar a questão do mercado digital de crédito e observar a questão dos riscos, das fraudes e todo o panorama da exclusão social. Então, no âmbito do comércio eletrônico, nós tentamos centrar alguns focos, principalmente sobre a tecnologia e a relação entre a tecnologia e a vulnerabilidade e o processo de endividamento que cada vez é mais crescente. No Brasil, nós temos uma ordem de 80% das famílias endividadas. Nossa. Então, é uma preocupação que atravessa, não só os acadêmicos, mas toda a população, porque é uma questão de direitos humanos, é uma questão de dignidade da pessoa, né? Então, nós estamos imersos numa tecnologia que sempre é bem-vinda, evidentemente, mas, no entanto, nem sempre ela é transparente tanto quanto ela diz que é. Então, essa é a nossa preocupação também de revelar e desmistificar, não é? Que o consumidor é um consumidor informado e esclarecido, principalmente se é um hipervulnerável, um idoso, ele não está esclarecido, principalmente quando, num contrato eletrônico, ele vai realizar, por exemplo, um crédito, né? Um contrato de crédito. Então, a nossa preocupação, a nossa reflexão é não só de dar informação, mas principalmente realizar uma aproximação dessa realidade brasileira, né? Esse é o nosso foco também, com a belíssima coordenação do nosso Martim. Muito bem. Doutora Karen, vou te pedir uma gentileza para que a gente possa convidar a doutora Sandra a se integrar conosco e completar aqui as belíssimas palavras em torno desse tema magnífico, que a senhora... É difícil pedir isso, né? Que a senhora saia da live, mas não saia da live. Só deixe esse momento, mas permaneça conosco aqui. Com muito prazer. Muito obrigada de novo. Muito obrigado. Já estou aqui tendo espaço. Tá bom. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu convidar aqui a Sandra. Olha só. A Karen saiu. Espera aí, Fernando. Vamos chamar aqui a Sandra. Sandra, super convidada. Veja aí, por gentileza. Veja só. Peraí, que está chegando uma... Doutor Fernando, deixa eu privilegiar aqui a participação da doutora Sandra. Por gentileza, deixa eu chamar aqui a Sandra. Sandra, veja se aparece aí na sua tela embaixo o convite. Você tinha me mandado o convite ainda há pouco. Eu tenho que avisar que o nosso artigo, com Sandra,
Ele tem uma participação belíssima da Sandra, porque ela tem uma experiência na magistratura que é única. Enquanto que a minha abordagem é muito acadêmica, ela nos traz não só a abordagem acadêmica nesse artigo, mas também toda a experiência que ela tem como desembargadora, o que vai trazer um brilho muito especial para esse artigo, onde se começa com uma introdução caracterizando essa lógica do mercado digital, que é uma lógica que está inserida numa conjuntura de políticas neoliberais e com um contexto, uma conjuntura de retrocesso de direitos sociais. Por isso, o grande desafio. Então, o depoimento de Sandra ele é realmente essencial em razão do modo como ela aprofunda a questão no artigo que tivemos a oportunidade de compartilhar. Muito bem. Sandra, veja se você, aí embaixo à direita, há uma câmerazinha com mais. Clicando nele, você me pede para participar, porque eu estou mandando o convite insistentemente e não está chegando até você. Então, veja, por gentileza, se embaixo aqui do aplicativo aparece uma... Aqui, pronto. Vamos ver. Aqui. Boa, Sandra! Vamos lá. Sandra, você está pelo celular, né? Aqui, pronto, boa noite! Peço desculpas! Que alegria! Que trabalho que eu dei! Está mais do que desculpada, fique em paz. É uma alegria estar com vocês, com a professora Rosângela, com o professor Guilherme, com o professor Léo, e participar dessa live e principalmente participar, né, desse coletivo, desse livro coletivo, com tantos professores especiais e que são referência em direito do consumidor e que são meus mestres também, né? E sou muito grata assim, pela oportunidade de poder escrever esse artigo em coautoria com a professora Rosângela. Aprendi muito com a professora Rosângela, eu sou professora, então a professora Rosângela é uma verdadeira mestre mesmo, né? Então foi uma grande oportunidade. A professora Rosângela já disse muito da essência do artigo, mas o que eu poderia dizer é que a preocupação do artigo também foi diante dessa realidade, né, da expansão do comércio eletrônico, que é visível, e de consequência também do mercado de crédito. E hoje estar incluído digitalmente é uma necessidade, implica... inclusive em garantia de cidadania, quem não está incluído digitalmente está fora, né, da sociedade, mais ou menos isso. Mas a nossa preocupação foi também quanto aos riscos e perigos trazidos com essas novas tecnologias, né? Que eles precisam ser conhecidos, excluídos e pelo menos reduzidos. E o que a gente tem visto e nesse ponto também nós tratamos no artigo sobre as fraudes e golpes virtuais, né? Que têm chegado aos tribunais já há algum tempo. A jurisprudência vem se posicionando e nós tratamos um pouquinho de um dos casos, né, como um estudo de caso, a questão do golpe do boleto, né, que é um golpe que está se repetindo muito e não é tão recente, né? E muito interessante que nessa questão dos golpes virtuais, ontem eu, retornando do trabalho, ouvindo Voz do Brasil no rádio, e anunciou, inclusive, que na próxima quinta-feira haverá uma audiência pública na Câmara dos Deputados, né? Justamente para discutir esses golpes e fraudes virtuais, principalmente no sistema financeiro, né? Revelando assim, que é uma preocupação que está batendo em todos os setores também do Estado, né? Essa preocupação. E que os prejuízos também não são só para os consumidores, né? Às vezes a gente acha, não, é uma proteção só dos consumidores, não. É da credibilidade do próprio sistema financeiro, se a gente for pensar, sim, né? E todos nós somos consumidores, todos nós precisamos usar o mercado de crédito digital, querendo ou não, né? Querendo ou não, de alguma forma nós utilizamos, né? Na compra de uma passagem aérea, às vezes somos até compelidos a usar o cartão de crédito, mesmo não querendo usar. Mesmo não querendo. Mesmo não querendo, então... tratamos também dessa questão desse agravamento dessa vulnerabilidade, essa nova vulnerabilidade digital, né?
que mesmo as pessoas mais instruídas, como são tecnologias novas, que às vezes até nós, magistrados, advogados, às vezes nos deparamos com situações que nos sentimos muito vulneráveis também. E, enfim, como a professora Rosângela também, sobre o enfoque de que também essa situação, pensando no papel da tecnologia também no processo de endividamento das famílias, não raras vezes também situações de fraude, também gera o endividamento, né, até que se resolva, e prevenir e, de alguma forma, buscar resolver essas questões de fraude e golpe serve também como um instrumento de prevenção do superendividamento, né? E nessa perspectiva, a importância do PL 3514 de 2015, né, que está aí em discussão na Câmara dos Deputados, né, para fortalecer a confiança e a transparência nesse mercado digital, enfim, diminuindo essas assimetrias de informação e protegendo, principalmente, dados pessoais com mais, né, trazendo maiores, e junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, uma melhor clareza nos meios de comunicação entre consumidor e fornecedor, porque a gente vê que muitos golpes e fraudes são facilitadas porque nem o consumidor é bem informado onde, como localizar o seu credor, né? E às vezes recebe uma informação achando que é do credor e não é, e acaba recebendo um pagamento. Então, é algo que todos nós estamos aí vulneráveis. Então, o artigo se preocupa um pouco tratar, né, professora Rosângela, dessa problemática, trazendo esse tema à discussão, que eu acho que merece a gente também aprofundar as reflexões nesse tema, né? E é basicamente isso, acredito, né, professora Rosângela? É uma oportunidade, porque, em via de regra, nós ficamos enclausurados com as nossas pesquisas, nossas atividades profissionais, e esse é o momento, eu acho, dessa live aqui que estamos realizando, onde se publiciza e se transmite presencialmente, embora aqui pela via online, as angústias e as esperanças, não é? Dos brasileiros, que, afinal de contas, apesar de todos os problemas sobre a inclusão digital, nós temos que ampliar, não é, esse campo, ampliar a inclusão, ampliar a cidadania. E eu acho que essa obra ela vai nessa direção, né? Não só no nosso artigo, mas nos inúmeros artigos que estão aí reunidos, com a belíssima apresentação do ministro Herman Benjamin, com o prefácio da professora Cláudia Lima Marques e do Fernando Martins, nosso presidente do Brasilcom, que iluminam, né, todo esse caminho de uma difusão desses temas. Verdade. Agora, aproveitando a presença de vocês aqui e sempre pensando em como é que nós podemos levar o conhecimento, o interesse pelo livro, eu queria que um de vocês pudesse nos situar sobre o PL 3514. Temos aqui uma ideia do que se trata, mas eu gostaria que vocês dissessem, olha, Léo, o PL 3514 é o que vai... Então, quem se habilita a trazer isso para nós? O melhor é o Martim, né? Sem sombra de dúvida, né? É o nosso colega que é pioneiro e é autor também, não é? Agradeço a gentileza da querida professora Rosângela, saudando também a professora Sandra Bauerman. E o PL 3514 nasceu em 2012, juntamente com o PL do superendividamento e dos processos coletivos. O PL do superendividamento, que foi transformado na Lei 14181, que completou agora 2 anos de vigência, uma lei transformadora, que realmente oxigena todo o direito privado brasileiro ao tratar da inclusão social das famílias superendividadas. O projeto dos processos coletivos foi arquivado e ficou o projeto do comércio eletrônico, que foi aprovado no Senado Federal, mas realmente precisa caminhar na Câmara dos Deputados. A situação é essa, desde 2015, aguardando um
desfecho positivo. Esperamos que essa obra, de alguma forma, seja um movimento. Na verdade, é um movimento, é um ativismo do Instituto Brasileiro de Política do Direito do Consumidor, no sentido de se caminhar para vencer esse retrocesso. É necessário que haja uma regulamentação aqui, tendo em vista a vulnerabilidade tecnológica, tendo em vista diversas situações que, inclusive, dialogam com a lei do superendividamento. No momento em que a lei do superendividamento fala no assédio de consumo como prática abusiva, isso dialoga fortemente com o PL 3.514, que é importante, estabelece novos direitos, fala também na liberdade de escolha, autodeterminação informativa, dialoga fortemente com a Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive que tem um de seus fundamentos a defesa do consumidor, dialoga com o Marco Civil da Internet, e é necessário para complementar esse processo normativo que estamos vivendo, que se iniciou com o Marco Civil da Internet, que foi a primeira lei a tratar de aspectos não criminais da internet. Até então, até 2014, havia uma preocupação apenas em tratar de aspectos criminais da internet, mas com o Marco Civil surgiu uma primeira regulamentação pensando no usuário, mas que foi aperfeiçoada com a Lei Geral de Proteção de Dados e certamente o será mais ainda com a aprovação da Lei do Comércio Eletrônico. Esperamos que aconteça e que surja um movimento para isso. Magnífico, magnífico. Eu só poderia agradecer a presença de vocês aqui, elogiando o trabalho feito em torno dessa obra. Como eu disse, é o segundo de 3 encontros que faremos, dando visões diversas sobre a abordagem e que trazem essa particularidade, né? Por exemplo, aqui a doutora Rosângela e a doutora Sandra unindo esforços e visões para trazer para o leitor um artigo que tenha essa palatabilidade, para que mostre 2 ângulos, 2 eixos de um mesmo tema. Então, muito feliz de estar aqui com vocês essa noite e, claro, passo a palavra para que vocês façam suas considerações finais de agradecimento. Começa a doutora Rosângela. Pois então, eu só posso agradecer, mas principalmente aproveitar essa oportunidade para agradecer a você, né, nosso coordenador aqui da mesa, a editora Foco, mas também lembrar que nós estamos num Brasil onde tivemos no passado pouca esperança, mas agora estamos com muitas esperanças. Os retrocessos de direitos sociais, eles ainda se mantêm em parte, mas já se recuperando, e esse movimento, como disse o nosso colega, realmente mostra um caminho de projeto para o futuro, e eu acho que é isso que as famílias brasileiras precisam, projeto para o futuro. Então, eu deixaria essa mensagem de esperança. Ótimo, adorei. Adorei. Doutora Sandra. Sim, eu gostaria de agradecer também a oportunidade, a editora Foco, que deu todo esse apoio, né, à iniciativa, e dizer que eu acho que o grande objetivo da obra é justamente trazer colocar luz e trazer em pauta a discussão do PL 3514, que a sociedade brasileira fale do assunto, né, que a gente provoque essa reflexão e que mais pessoas venham a escrever também sobre o tema e falar sobre ele, e assim os nossos representantes se incentivem também a aprovar o PL 3514 de 2015, que reputamos relevantíssimo para a defesa do consumidor e realmente para que a defesa de todos nós brasileiros mesmo, né? Porque é uma realidade que está aí e precisa de uma resposta urgente, né? E eu agradeço muito a oportunidade e fico à disposição sempre. Obrigada. Muito obrigado. Guilherme, caríssimo amigo, são suas as palavras de encerramento deste ciclo do dia 24 de outubro de 2023. Concluo com grande alegria dizendo que é necessário incluir, abraçar toda a sociedade, combater a verticalidade tecnológica que se configura pelo poder das Big Techs e, de certa forma, promover esse encontro. Essa obra é um encontro entre a academia e muitos que atuam na magistratura, com a professora Sandra, e no Ministério Público, como é meu caso,
e caminhar para a superação dessa verticalidade, dessa assimetria que existe no mercado de consumo. Magnífico. Não poderia ter sido melhor, foi um dia engrandecedor para nós, para o direito. Agradeço a todos vocês de um jeito muito carinhoso, pedindo para que se mantenham motivados e atentos para que possamos trazer uma edição 2. Quem sabe, Deus assim permita, já com o PL na forma de uma lei, e aí possamos, então, consolidar os nossos entendimentos e debates aqui em torno dessa obra magnífica. Fiquem todos com Deus, com saúde e até quinta-feira, na terceira e última rodada de apresentações dessa obra. Grande abraço, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Um abraço para todos e todas. Um abraço a todos e todas também. Um abraço.